Olá, seja bem-vindo a mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje o nosso tema é fé, é espiritualidade, não é religião em si, não. Apesar de a gente estar com um convidado especial que é o padre. Estou aqui com o padre Túlio, Túlio Gambarato. Ele é capelão hospitalar do Hospital de Câncer de Barretos. O Hospital de Câncer de Barretos tem uma capela própria, né? Sim. Tem missa todo dia? Como é que é? Tem missa todo dia às 10 horas da manhã. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. Né, tem esse trabalho de evangelização dentro da capela do Hospital do Câncer, onde pode participar também as pessoas, convidados, pessoas do município, ou até as pessoas que estão fazendo exames, internados. Ela é um trabalho assim... É uma igreja aberta. É uma igreja aberta. Uma capela aberta a todo Isso. mundo. Aí tá aqui, Padre Túlio Gambarato tem 30 anos, novinho. Quer dizer, uma pessoa quando começa a achar outra pessoa de 30 anos nova, também ela não é tão nova. Então, É formado em filosofia e teologia, todo padre é? Sim, sim. Né? A nossa formação é filosofia, teologia, né? Eu tenho uma pós-graduação em Direito Matrimonial Canônico, que eu fiz lá no Rio de Janeiro, e atualmente eu estou cursando também, estou fazendo psicologia, né? Estou no 4º ano de psicologia, uma formação a mais. Faculdade normal de psicologia? Normal. Não é dentro da igreja? Não. É na faculdade, né? Aqui na cidade vizinha. E, assim, por necessidade, por sentir, assim, um trabalho com pessoas, a gente precisa conhecer um pouco mais, né? Sobre a mente, sobre a psique, sobre essa questão emocional. Tá, né? aí tá aqui também escrito que você é sacerdote há 4 anos. 4 anos. É novinho como sacerdote também. Na verdade... Talvez com 30 anos não seja tão novo quanto pessoa, mas 4 anos de padre é pouco tempo. É pouco tempo. Engraçado que para mim já parece bastante, sabe? Já aprendi muita coisa. Eu estou recentemente aqui no hospital como capelão, né? Venho de uma experiência paroquial na paróquia Santo Antônio de Pádua. Recentemente né? mesmo, há dias praticamente como capelão. Aí, Túlio, a gente fala assim... Olha a pergunta que eu te fiz. É uma faculdade normal? Uhum. Porque a gente acha que faculdade, para ser padre, que é o seminário, aliás, que muita gente nem sabe que é faculdade, e é faculdade, né? Sim. É um curso superior. Sim. Que seminário não é coisa normal. É normal sim, Lu. Não, na verdade, assim, na faculdade que eu fiz, leigos também estudavam. Filosofia, teologia, né? Hoje... Quer dizer, eu não preciso querer ser padra, porque padra também não existe. Não existe. Para fazer filosofia. Eu sou mulher, eu posso fazer teologia. Pode. Então, a faculdade não é exclusiva lá pra de Rio homem. Preto, não. Então, tinha leigos e leigas, né? Que faziam o curso por vontade própria. A gente tem também, hoje, muitos leigos fazem a teologia à distância, devido a não poder se locomover até o local. Então, assim, está tendo uma procura muito grande dos leigos em conhecer um pouco mais da fé, da igreja. Isso eu acho muito importante, né? Porque eu falo que a gente, para amar, a gente precisa conhecer, não é? A gente precisa aprofundar mais e a fé, né, a igreja, eu acredito que quanto mais a gente se aprofunda nesse mistério de Deus, mais a gente se apaixona. Tá, mas né? aí quando eu falo em teologia, eu imagino que seja um estudo. Sim. Não um exercício de uma religião. Mas, olha... Como é que separa isso quando é faculdade? Na verdade, Lu, não é que é um estudo. Uma das coisas que é pedido para quem vai fazer teologia é que seja uma pessoa que tenha fé. Porque Mas precisa ser a fé católica? A fé em Deus. No caso, a nossa teologia, a teologia que eu fiz, é uma teologia que é voltada, né, para não só a questão da Bíblia, a formação bíblica, mas uma formação doutrinal da Igreja Católica. Cristã. Isso. Igreja Católica Apostólica Romana. Tá. Entendeu? Aí, agora, na sua teologia, você estuda também outras religiões? A gente tem um conhecimento geral da história do protestantismo, a gente tem um conhecimento das seitas, mas a gente não se aprofunda. Tá, mas você sabe das não cristãs também?
temos um conhecimento, né? Pautado em que é aquela formação, até para a gente conseguir fundamentar a nossa própria fé. Eu falo que isso é muito importante. A gente não tem que excluir a do outro. Na verdade, hoje, a igreja ela prega um ecumenismo onde as pessoas que creem em Deus e têm essa fé, independente da religião, da seita, mas que exista uma união, né, na busca de fazer o bem. Né? A própria campanha da fraternidade não é uma campanha da fraternidade católica, mas é uma campanha da fraternidade ecumênica. E muitas outras ações, hoje a gente consegue realizar esse diálogo, mostrando que a gente não está competindo. Né? Não pode haver uma competição, onde eu tenho mais fiéis, aquele tem menos fiéis, então eu vou buscar mais. O meu Deus é o mais legal. O meu Deus é o melhor, faz milagres, o outro não faz. Não. Mas que, né? segundo consta, Deus é um só. É um só, né? É um único Deus, que é o universo, criador, a força, aí a gente vai entrar numa ama. outra área. O que eu quero saber de você você tem 30 anos, quando é que você resolveu ser padre? Olha, eu digo que na minha vida, é complicado responder essa pergunta, porque eu sinto que Deus já havia me escolhido desde o meu nascimento. Assim, Mas tem o momento do chamado. Sim, sim. Por que eu digo isso? Porque eu não consigo pensar na minha vida sem pensar em igreja. Eu era pequenininho, eu era coroinha do padre. Minha mãe às vezes tinha que me buscar. Onde que eu estava? Eu estava na igreja. Mas a tua família é católica? Católica, mas não vou dizer que minha mãe era uma Carola. carola. Não, minha mãe nunca foi carola. A única coisa que minha mãe, assim, a responsabilidade da minha mãe era: meus filhos têm que fazer catequese, meus filhos têm que ir à missa. Então ela levava a gente até a missa. Às vezes ela nem ia, mas ela via, porque eu morava na rua da igreja. Então ela via a gente entrando lá na igreja, né? Então assim, mas ao mesmo tempo eu sempre amei a igreja. Eu digo que a igreja sempre foi não minha segunda casa, mas minha primeira casa. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, a minha mãe brigava comigo. Né? Ela falava assim: você não sai da igreja, tem alguma coisa de errado. Ela brigava... Mas o que era? Era um sentir bem lá dentro? Porque o que se faz dentro de uma igreja fora do horário de missa? Nossa, não, mas eu tinha muitos trabalhos. Eu trabalhava com um grupo de jovens, eu trabalhava como catequista, eu trabalhava no coral, né? Eu trabalhava na infância missionária e tinha a renovação carismática que a gente participava. Então, cada dia da semana eu tinha um compromisso. Você era carola. Eu sempre fui carola, eu tinha que ser padre, sabe? Eu tinha. Por isso que eu falo, não foi assim, quando eu tinha 18 anos, 17 anos, não. Eu sinto que desde o começo, eu lembro, assim, quando eu tinha 10 anos, eu sempre fui muito devoto à Nossa Senhora Aparecida, até nasci um dia antes de Nossa Senhora Aparecida. Mas eu tinha 10 anos, eu ia ter alguma coisa difícil, uma prova que eu ia fazer, eu pegava, ia lá na venda do meu tio, comprava uma vela, ele vendia separado, ia lá na igreja, acendia para Nossa Senhora. Eu tinha 10 anos. Né? E aquilo para mim era uma força, uma segurança tão grande. Você acha então que isso ninguém te ensinou? Não. Isso nasceu dentro de você? Assim, a história do meu nascimento assim, um pouco engraçado. Você nasceu em Jaborandi? Nasci em Jaborandi. Que é uma cidade, para quem está assistindo fora de Barretos, é uma cidade extremamente pequena, tem quantos? 5 mil habitantes? Não fala isso. 5 mil habitantes? Não, 6.300. 6 mil, a diferença é muito grande. 1.300 a mais em Jaborandi faz a diferença. Quando você nasceu tinha 5 mil. É uma cidade pequena, mas é uma cidade, um município com prefeito, tudo direitinho. Tudo certinho. E muito próxima a Barretos também, Sim. né? Tem 15 No entanto, eu estudei quilômetros. minha vida inteira em Barretos. Não, são 30 quilômetros. Mas da quinta ao terceiro colegial eu estudava aqui em Barretos. Tá, então você nasceu lá. Aí você estava Nasci. contando a história do seu nascimento. Assim, minha mãe, ela estava com um bebê no colo de 3 meses. Né? E naquele tempo falava assim: olha, a mulher quando está no resguardo não fica grávida. E aconteceu que minha mãe ficou grávida. E ela já tinha 2 filhos, um pequeno de colo. E ela, assim, se assustou. Até ela uma vez falou: olha, eu chorei muito porque eu não conseguia entender. Mas, assim, ela aceitou, abraçou, né? Não fui um filho planejado, né? Mas foi um filho muito amado. Graças a Deus, a minha mãe, assim, minha mãe e meu pai são exemplos para mim.
Só que quando eu cresci, num determinado momento da minha vida, eu falei, mãe, sabe o que que era? A senhora às vezes não estava querendo mais um filho, mas Deus queria um padre na terra, então Ele mandou, Você tem um ano de sabe? diferença do seu Do meu irmão. irmão, 1 ano. Realmente é ano. muito pouco para uma mãe. Porque quando ela tá com Teve que 3 meses, ela desmamar. tá louca com o Isso. bebê, porque, né, até os 5 Eu acho meses é complicado. Mas 3 meses talvez seja o auge da crise da maternidade. ela teve que Não desmamar o dorme, meu não come, irmão. não toma banho direito por causa do filho. E naquela já época tá era muito grávida mais de outro. difícil, porque meu pai ele trabalhava em Minas, né? Meu pai é agricultor. Então meu pai ia para Minas de segunda-feira, voltava no sábado. E ela já com um filho pequeno, Sozinha. com outro no colo, e ainda estava vindo mais um. Então assim, então eu falo assim, e quando eu nasci, eu tive uma febre muito, muito alta já na maternidade. E assim, até um pouco assim, o médico falou, olha, reza. Naquela época, 84, não tinha assim uma medicina tão. Ele falou para minha Não mãe, tinha UTI reza. neonatal ainda. É. E aí o que que aconteceu? Ela pegou, ela falou, nasci aqui na Santa Casa da Mas não tinha, Misericórdia 84 de não tinha. Barretos. E aí o que que aconteceu? Ela falou que ela foi no fim de um corredor, tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ali ela me consagrou a Nossa Senhora, pedindo pela minha saúde que se eu, né, passasse por isso, não, né, que ela iria me consagrar a Nossa Senhora. E, no entanto, por isso que eu chamo Túlio Aparecido Gambarato, né? Porque nasci um dia antes de Nossa Senhora Aparecida e também porque recebi essa E pelo graça. jeito ela te aceitou, né? Nossa, eu falo, mãe, você me entregou para a igreja, você me deu. Tem histórias interessantes ainda que a gente quer falar. O trabalho de capelão, o que que é capelão? O que é essa Sim. palavra? Que é uma curiosidade que eu, particularmente, sempre tive. Uhum. Outras coisas, mas a gente vai para o intervalo. Se você também tem essas curiosidades, fique com a gente, porque aqui não é só falar de fé, mas de vida, acima de tudo. A gente já volta. Durante o mês da mulher, o Hospital São Judas Tadeu, a unidade de cuidados paliativos do Hospital de Câncer de Barretos, realizou um evento especial para as pacientes. Com a ajuda do profissional Luiz Cláudio Polastrini, elas foram maquiadas e receberam dicas dos melhores produtos para continuar ainda mais belas. E a ideia de trazer a oficina de maquiagem aqui para o hospital é justamente para poder homenagear as mulheres, né, em especial ao Dia Internacional das Mulheres. E é um momento de muito prazer, de explorar o universo da maquiagem. Então é um momento gostoso que nós estamos não só proporcionando para elas, mas também proporcionando para a gente, né? É um carinho e a gente espera que esse evento se repita por mais vezes. O Hospital de Câncer Infanto-Juvenil também celebrou essa data tão importante. Voluntárias da AVCC, a Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Barretos, fizeram um dia da beleza, levando ainda mais alegria para as pequenas pacientes e suas mães. Nós voltamos com mais um bloco do programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje a gente está falando de fé, de um trabalho que existe dentro do hospital, que é um trabalho de acolhida também religiosa. Existe uma capela dentro do Hospital de Câncer e a gente está aqui com o capelão. Agora, eu entendi, capela, capelão, é por isso que chama capelão, né? É o Padre Túlio Gambarato que está nos explicando o seu trabalho e um pouco da sua vida. Sim, No sim. bloco anterior, nós falamos da sua vocação, a Sim. palavra, acho que é essa. Vocação. E você fala que não tem uma data que você recebeu o chamado, né? Desde que nasceu, já nasceu aí Desde o dentro da ventre religião. da minha mãe, eu falo. E foi meio que natural para você. Sim, Para os seus amigos, eu tenho certeza que não foi. foi um susto. Você foi uma criança que frequentou escola, Sim. como todo mundo, né, que tinha lá, você ia nas brincadeiras Sim, dançantes, fui nos embora. bailinhos, tudo direitinho. Chegava 4 horas da manhã em casa, Com a que mãe idade, brigava. com que idade você foi para o seminário? Eu fui com 17 anos, Então, né? até uma parte da adolescência, você teve o convívio externo, Sim. né? Até dentro do seminário, a gente não é retirado do mundo, né? Então, aos finais de semana, no primeiro ano, eu voltava para Jaborandi, me encontra lá em Jaborandi era muito gostoso, porque todos se reuniam na praça. É o footing, né? né? É muito gostoso. E era o ponto de encontro. Mas, assim, para os meus amigos, eles sabiam da minha devoção, porque, assim, eu sempre evangelizava. Eu tinha um tercinho que eu usava no braço, porque eu rezava todo dia na viagem de ônibus de Jaborandi para Barretos.
que meus amigos acharam bonito. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos evangelizar? Aí eu comecei, comprava um terço, dava para um. De repente estava todo mundo usando o terço no braço. Eu sei que muitas vezes nem rezavam, mas alguns diziam, me ensina a rezar, que eu nunca rezei um terço, né? Então eu convidava para ir à missa, no grupo de oração. Você acha que para os seus amigos foi natural? Também. Foi um Ninguém susto. chegou para você e falou, você tá doido? Sim, sim, não, muitas pessoas, né? Até a minha avó, eu lembro certinho, a minha avó, quando ela descobriu, porque assim, os meus pais não aceitaram, né? Eles se assustaram, porque assim, para o pai, né? Eles acreditam que vai perder o filho. Perdendo o filho para a igreja. Para a igreja, nunca mais vai ver, vai mandar para fora do país. E não foi isso que aconteceu. E a minha avó, ela me chamou na casa dela, era muito séria, me colocou sentado na cama e falou, meu filho, você não vai. Eu falei, vó, mas por quê? Né? Meio assim, até acanhado. Vida de padre é muito difícil, padre sofre demais, padre não tem família, padre não tem filho, quando fica velhinho, quem que vai cuidar do padre? E assim, eu percebia nela assim, aquela preocupação comigo. De não sofrer. Sim, sim. Eu acho não é que nada contra até a religião. muitos pais, né? Eu vejo que a vocação sacerdotal hoje não é influenciada por muitos pais por causa dessa visão. Eu falo que eu sou padre, mas eu sou muito feliz, né? Eu não tenho filhos, mas quando eu tenho a missa das crianças, vem aquele mundo de crianças, dá aquele abraço, aquele carinho, né? A família do padre é uma família muito grande. Você não tem solidão. Não. Hoje você não sente solidão. Eu falo que a minha vida é muito agitada, né, muito corrida, e o nosso trabalho, a nossa união com Deus, eu acho que não deixa isso acontecer. Eu tenho os meus momentos, né, de solidão, que eu procuro ficar só, mas é uma solidão que eu estou com Deus. Eu penso, você mora com quem? Eu falo, não, é eu e Deus. A gente está lá juntinho, a gente convive bem, a gente conversa, a gente briga junto, né? Mas não tem solidão. Mas eu entendo essa preocupação que a minha avó tinha da velhice do padre, né? Agora, e ainda algumas pessoas, né, só te cortando, algumas pessoas falavam assim, não, mas fica tranquilo, Túlio, era seminarista, logo, logo o Papa vai aceitar padre casar, fica tranquilo. Não tem como eu não tocar nesse assunto, é um assunto que hoje se discute em mesa de bar, em rodinha de conversa, né? Você é um menino bonito, você está na televisão, todo mundo está vendo que você é um rapaz bonito. Como é que fica essa relação com as tentações, se é que eu posso chamar assim, porque relacionamento homem-mulher não é tentação, né? Mas como é que fica isso com o seu desejo? Você tem desejo ou não? Isso é suprimido? Não, não. O padre, ele é um ser humano igual a todos. O que eu sempre digo, eu falo assim, o nosso tempo de formação no seminário são 9 longos anos, na verdade. É um tempo onde a gente se aprofunda na nossa fé, no nosso ideal. Você teve meninos da tua turma que desistiram? Sim, sim. Isso é comum também. Vixe, é muito comum. Eu, particularmente, agora é quase um depoimento aqui, te conheci na época do seminário. Sim. Aliás, lá no comecinho ainda, né? Acho que 2004. E eu acompanhei o tanto que você chamava a atenção das meninas. Eu lembro que você chegava nas quermesses, as meninas todas ficavam passando em frente. Muitas tentaram te tirar do seminário, que eu sei disso. Não porque me falaram, porque eu vi, tá? Então não venha negar. E o padre não pode mentir também. Ah lá, padre não pode mentir. Eu vi isso, eu vi pessoas obstinadas em te tirar do seminário. Como é que você resiste a tudo isso? Eu sempre digo o seguinte, a gente tem um ideal. Para todo ideal tem uma renúncia, né? E o meu ideal sempre tem que ser maior do que a renúncia que eu estou fazendo, né? E foi isso que aconteceu, é isso que acontece na minha vida. O meu ideal de ser padre, de servir, de estar a serviço dessa igreja, ele é maior do que o meu ideal, assim, da tentação da carne, o meu ideal de constituir uma família, o meu ideal de ter uma esposa, de ter filhos. Então, eu vejo como essa renúncia, né, para que eu possa servir melhor. Tem o celibato, é até muito questionado hoje, luta-se, né, por um celibato opcional, um celibato, né, ou que retire o celibato dentro da igreja. Eu vejo de uma maneira diferente, né? Eu vejo que assim, eu vejo o sentido do celibato,
Porque o celibato é um dom. O padre ele não constitui a família para ficar inteira disposição da igreja, a inteira disposição do povo, do fiel. Então, é uma entrega, por isso que eu vejo a vida do padre é uma entrega total. Não, e mesmo que isso mude futuramente, você entrou numa igreja que não aceita isso. Sim. E Eu você já teve entrei que aceitar sabendo. a regra não do é? jogo era clara, Lógico. você teve que aceitar isso e internalizar isso dentro de você. Sim. Agora, isso foi lá no seminário ou é uma luta diária, é uma busca diária, é uma entrega diária? Eu digo que o sim do padre é um sim diário, né? A gente vai fazendo esse sim Não a só cada para isso. dia, para tudo, né? Para essa missão, ela é muito bela, é muito bonita. Então precisa sim desse sim diário. O padre tem as tentações, tem. Não é carne e osso, né? Até o padre Clóvis dizia, né? Uma Vamos fazer a campanha, gente. Padre é gente, não Padre é? Padre também também é é gente. Porque às vezes existe um desejo, né, das pessoas, uma visão de que o padre é um anjo, né, que está ali como um santinho. E não, nós erramos, pecamos, sofremos, choramos, sorrimos, cantamos, nós fazemos tudo isso. E ao mesmo tempo, eu falo assim, o padre ele não é santo, mas ele vive um projeto de santidade, uma busca de santidade. E até os grandes santos, eles tiveram momentos de pecado. Todo grande santo foi um pecador. E eu lembro do Padre Léo. O Padre Léo, ele é uma pessoa maravilhosa, e ele sempre dizia que os maiores santos foram os maiores pecadores. Né? Ele falava, eu não tenho dúvida disso. Quando eu olho a vida de muitos santos, eu falo assim, ixi, eu fui melhor que ele, né? Que eu não cometi esses pecados que eles cometeram. E eu vejo que é um pouco isso. Às vezes a sociedade eles não conseguem compreender os limites do padre. Né? Eu, como jovem, como padre, eu estou aprendendo a cada dia. Você, né? por exemplo, você disse que o sim é diário. Sim. Você tem um sim para a obediência. Você recentemente estava numa comunidade dentro da cidade de Barretos, amado e idolatrado por essa comunidade. Sou testemunha viva disso. Um beijo para a comunidade Santo Antônio de Pádua. Aí teve que sair dessa comunidade, Sim. não por vontade própria, e dizer sim para a vinda para o hospital de câncer. Sim. Isso também é difícil, não é? No entanto, eu sofri bastante, chorei bastante, tantas missas, né, que a gente celebrava. Cada missa, até chegar à última missa, foi um momento difícil, porque eu construí uma família ali. Né? Esse sempre foi meu ideal. Onde eu estiver, eu quero construir família. Eu quero sentir ali aquela unidade. E, assim, deixei pessoas que eu amo verdadeiramente, embora eu não deixei, levei comigo, está aqui dentro do meu coração, né? Mas ainda algumas pessoas questionavam, padre, mas diga não. E eu falava, não posso, né? Quando, no dia 29 de outubro de 2010, que eu me ajoelhei diante do bispo, uma das coisas que eu jurei foi a obediência. Né? Naquele momento eu sabia que tinha alguém que está acima de mim, que também está a serviço da igreja, porque o bispo não me tirou de lá para trazer para cá por um simples luxo, né? Mas por ver uma necessidade. E eu vejo nisso a missão de Deus. Né? Deus me concedeu uma nova missão que para mim está sendo um desafio, né? Algo totalmente diferente, trabalhar com pessoas, né, enfermas. Eu vejo também o lindo trabalho que o Padre Sérgio desempenhou e quero ver se conseguir também construir um trabalho bonito desse. Então, assim, eu vejo como uma missão de Deus, só que é uma missão onde eu preciso exercer essa obediência. A gente vai falar um pouco mais disso, a gente vai para o intervalo. Você que está em casa tem as suas missões também, os seus desafios, continue com a gente. Quem sabe essa conversa aqui não te inspira a dizer outros sims para a vida. Daqui a pouquinho a gente volta. Você sabe o que é SESMT? Um serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho do Hospital de Câncer de Barretos tem o objetivo de garantir que os colaboradores tenham sua integridade física e emocional asseguradas durante a rotina de trabalho.
diretor é responsável pelos exames periódicos e pela liberação de colaboradores em situações de afastamentos. No HCB, como diferencial, o serviço oferece gratuitamente consultas clínicas para os funcionários quando eles precisam de atendimento médico emergencial. Olá, estamos de volta ao programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje entrevistando um padre, Padre Túlio Gambarato. Ele é o capelão da capela que existe dentro do Hospital de Câncer de Barretos. Recém-chegado, super recém-chegado, né? Qual que é a diferença entre padre, vigário, capelão, esses termos? Bispo a gente sabe o que é, o Papa também. Agora, esses outros termos não é todo mundo que conhece, nem quem frequenta a igreja. Sim. Na verdade, assim, o pároco é aquele que é responsável pela paróquia administrativamente. Temos também o vigário paroquial. Que paróquia é uma divisão da igreja, É uma né? divisão. Então, a diocese é uma divisão maior, que, igual a nossa diocese, ela tem 13 municípios. Não é só Barretos. Colômbia, Jaborandi, É a região Morragudo, administrativa. que aí precisa de um representante, o bispo. Certo. Né? Dentro dessa diocese tem as paróquias. Então, cada cidade tem uma paróquia, a maioria dos Geralmente nossos é um municípios... bairro. Não, nas nossas cidades pequenas é uma paróquia só para a cidade, igual Jaborandi, Colina, Morragudo, uma única paróquia. Agora, Barretos é uma cidade grande, então ela é dividida em vários lotes, né? Cada lote forma-se uma paróquia. Que é a região, geográfica mesmo, isso, né? São aqueles bairros ali. Então, e cada paróquia tem o pároco, né? E quando a paróquia é muito grande, coloca um auxiliar. Esse auxiliar é chamado de vigário paroquial. Agora, o trabalho dentro do hospital é um trabalho de capelania, né? Então, não é uma paróquia, não vai ter... Mas é um trabalho... Às vezes tem pessoas que não sabem, mas existe capelania hospitalar, capelania militar, capelania também carcerária, né? Aqui o Hospital do Câncer, como é um hospital muito grande, atende muitas pessoas, então tem um padre responsável só para essa capelania. Qual que é a função dele? A função do padre capelão... Ele vai, assim, visitar o doente, celebrar missas, administrar os sacramentos da unção dos enfermos, da confissão, fazer uma orientação espiritual, atendimento também com os acompanhantes, né? É um momento, assim, muito bonito. Bem, a gente tem aqui gente que vem do Brasil inteiro. Sim. Né? E nós não estamos falando só dos pacientes, porque o paciente precisa, mas a família precisa também dessa acolhida, né? O Hospital de Câncer de Barretos tem uma filosofia diferente de outros hospitais, porque ela não cuida... Primeiro que ela não cuida da doença, ela cuida da pessoa. E segundo que ela não cuida da pessoa isolada, e sim da pessoa dentro de um contexto familiar, dentro de uma realidade. Até comida para esses acompanhantes o hospital dá. Além de todo o suporte. No seu caso, é o suporte espiritual. E é tão bonito isso que você traz. E é uma a alma desse trabalho, né, até que vem. O padre André sempre dizia, né, não adianta cuidar só do corpo se você não cuida da alma. Né? O trabalho do capelão é o trabalho aqui do Hospital do Câncer, eu digo, você trabalhar uma totalidade da pessoa. Então, o médico do corpo vai cuidar ali da enfermidade. Agora, geralmente, quando a pessoa passa por um momento assim, por uma doença como o câncer, que a gente sabe que assusta, que tem aquele medo da morte, né? A pessoa ela começa a se voltar para Deus. Né? Algumas pessoas, o que eu fiz de errado? Será que Deus está me punindo? Então, ter a presença de um sacerdote ali para dizer, olha, não é uma punição, não. Ou, às vezes, é até o momento onde ela começa a fazer uma revisão da vida e ver onde foi que eu errei, né? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu posso me reconciliar com esse Deus? E aí entra a confissão. Então, a função do padre é essa. Né? Tem muito ateu que se converte na hora da doença? Ou sua, ou de alguém querido, né? Porque nem sempre... Às vezes a doença de alguém querido nos deixa mais sensível do que na gente mesmo, né? E é bonito. E não só ateus que se convertem, eu vejo também, né, dentro desse trabalho, até as pessoas que já são convertidas, mas que se dizem católicos, mas não participam.
Pessoas que às vezes são de outra religião, às vezes, né, vêm para a religião católica por causa do atendimento do padre, porque não é só o padre, né? Então o padre não está trabalhando sozinho, tem uma pastoral da saúde. Essa pastoral, ela visita um por um, ela, né, ela tem essa função de levar esse apoio, de conduzir essa espiritualidade. Porque o leigo, o doente, o enfermo, ele fica acamado, sozinho, sem ninguém, né, às vezes só o acompanhante. Então, o nosso trabalho é usar desse tempo vago como um tempo de aproximação, um tempo também voltado para a espiritualidade. Então, a gente reza terço, a gente oferece um vídeo, né, de motivacional, um vídeo religioso, um livro. Agora, Túlio, não tem jeito de eu não fazer pergunta polêmica, né? O Hospital de Câncer de Barretos é fundado por uma família extremamente cristã. Hoje católica. tem na sua direção Henrique Prata, que é uma pessoa que ele dá testemunho de uma pessoa extremamente convertida, Sim. né? Que foi criado na Igreja Católica, mas se converteu já adulto. Uhum. E ele é uma pessoa que dá seu depoimento. Ele é um testemunho de fé, Sim. por si só e pelas ações da vida dele. O hospital tem uma filosofia de caridade e de religiosidade muito grande, Sim. mas não é um hospital católico. É um hospital que recebe gente de todas as religiões, de todas as seitas e congregações. Como é que fica a sua relação como padre, representante de uma capela de dentro do hospital, quando você, por exemplo, uma família não aceita a sua presença no quarto porque professa uma outra crença? Não, e é muito bonito você tocar nesse assunto, porque assim, dentro do hospital a gente não obriga a pessoa a ser católica. Chega uma pessoa que não é católica, ela é de outra religião. Qual é até a minha função, né? Entrar em contato com o representante daquela religião aqui dentro do município e convidá-lo a vir trazer uma palavra. Você faz isso? Sim, é esse trabalho. Você vai que ou nós, atrás do pastor ou atrás do líder religioso que do- seja. da pessoa espírita, e a gente vai trazer a pessoa representante daquela religião para acolhê-lo. Às vezes, né, até o representante não vem. E teve alguns casos até que a pessoa falou assim, então me dá uma bênção, senhor padre, porque não veio o representante. Mas a maioria das vezes eles vêm, né, fazem um trabalho, porque assim, a gente não pode negar nada para o paciente. É bonito isso aqui no hospital, a gente não vai negar que o representante da fé dela esteja presente de maneira alguma. Mesmo que sejam algumas religiões que ainda não são tão aceitas pela sociedade cristã, como por exemplo o candomblé. Ainda há todo um mistério em volta do candomblé, né? É que não entraria como seita, né? Mas Mesmo que seja uma seita, não é aceito? aconteceu. Eu ainda não tive nenhuma experiência assim. A única coisa que tem que acontecer no meio de tudo isso é que seja um momento de oração que não vá afetar, às vezes, a pessoa que está do lado, né? Tem que ter toda uma cautela, Respeito. um cuidado, um respeito, né? Isso ainda não aconteceu, né? Porque a gente conhece, às vezes, o modo como é conduzido esses momentos de oração, esses ritos. Então, tem que ser algo também que não vai atrapalhar, né, todo O andamento do hospital. Você está falando de barulho, né? Também para esclarecer para o telespectador, para não ficar essa dúvida no ar. Você está falando de ser uma música mais alta, a presença de um atabaque, por exemplo. Isso. Sem isso... Porque até a oração do padre, né, é uma oração até muito mais silenciosa. A pessoa que está enferma, ela não pode ser muito incomodada. O padre muda a sua postura né? um pouco dentro de um hospital. Tem que ser muito mais cauteloso, muito mais carinhoso, uma fala bem mansa. O pastor, né? também, que às vezes lá no culto no seu culto, dentro da sua igreja, o pastor muitas vezes se exalta. Sim. No hospital ele não vai fazer isso. Até o padre às vezes se exalta, fala mais alto, né? Mas ali é um momento, né, é um momento especial, né? E a gente conduz esse momento com muita seriedade, com muito carinho, né? Porque o paciente merece esse carinho. Tá, aí sem ser o paciente internado, quando ele está internado, claro que o contato é muito mais próximo, você vai até o quarto. E quando é no ambulatório, há também esse cuidado, quando a pessoa só passa para o seu tratamento, mas não chega a se internar? Então, é até uma das coisas assim que um dos projetos que eu tenho dentro do meu coração, como você disse, recentemente eu estou aqui, ainda não dá para fazer tudo que
né, aquilo que se pode fazer. Mas eu penso em ter assim, um momento de oração grupal, né, com o pessoal que está no ambulatório, né, com o pessoal que está ali esperando para fazer um exame. Então a gente sabe que fica um número de pessoas muito grande. Então que tenha 10 minutos de oração, que a gente sabe que aquela oração vai tranquilizar, vai tirar aquela aflição, aquela angústia e vai trazer um pouco mais assim da certeza de que Deus está ali comigo, então não preciso temer. Então, assim, é um projeto que quero desenvolver também. O projeto hoje é mais voltado para missa e atendimento ao leito. Embora o trabalho do padre, ele não atende só ao enfermo. A função do padre também é atender os funcionários. Porque senão seria só pastoral do enfermo. O colaborador interno sofre Isso, também ali, né? O sofrimento alheio, né? Então, assim, fazer um trabalho com os funcionários no sentido de mostrar a missão que eles têm ali dentro, também de tranquilizar o coração. Muitos também têm seus problemas pessoais. Então, assim, o trabalho do padre, do capelão, vai além. Né? Além do enfermo, mas é trabalhar todo o entorno dele. Tá, aí você falou no primeiro bloco, você está fazendo psicologia. Isso. E eu quero saber como é que essa faculdade está influenciando aí no dia a dia do padre. Mas vai ficar para o próximo bloco, que será o nosso último. A gente vai falar um pouco além do Padre Túlio, com o futuro psicólogo Túlio. Tá? A gente volta já já, fique conosco. HPV é uma sigla que designa papiloma vírus humano, que é um vírus extremamente frequente na população de uma forma geral. Ele está associado a relações sexuais, é eminentemente uma infecção sexualmente transmissível, muito comum principalmente nos indivíduos mais jovens, nas mulheres e nos homens mais jovens. De uma forma geral, o HPV não causa qualquer tipo de sinal ou sintoma. O indivíduo que tem infecção por HPV geralmente desconhece essa infecção. Em alguns casos, ele pode desenvolver lesões brandas ou até mesmo chegar a causar câncer. Ele pode levar ao desenvolvimento de câncer do colo uterino, câncer da vagina, câncer do pênis no caso dos homens e câncer anal principalmente. Já foram desenvolvidos 2 tipos de vacina contra o HPV. Quem principalmente deve ser vacinado são os indivíduos mais jovens, as mulheres até 26 anos e os homens também podem tomar a vacina contra HPV. De uma forma geral, essa vacina ainda não está disponível nas unidades básicas de saúde. Contudo, a partir desse ano, o governo vai começar a fornecer gratuitamente a vacina contra HPV. Os indivíduos que vão ser vacinados serão as mulheres de 11 a 13 anos de idade nesse primeiro momento. A partir do próximo ano, o governo irá fornecer também doses da vacina contra HPV para mulheres de 9 até 11 anos de idade. A campanha de vacinação por parte do governo federal, ela vai ser realizada através de uma dose, seguida por uma segunda dose após 6 meses e um reforço após 5 anos dessa segunda dose. É importante nós ressaltarmos que a vacinação não exclui a necessidade da realização dos exames de prevenção, também chamado teste de Papa Nicolau. Mesmo que a mulher seja vacinada, ela deve realizar o seu exame de prevenção, principalmente as mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Não é tão importante identificar se o indivíduo tem ou não infecção pelo HPV.
O mais importante é que a mulher tenha o seu exame de prevenção em dia e é a partir desse exame que nós poderemos definir se a presença de uma possível infecção pelo vírus está causando alguma alteração no colo do útero ou não. Então, saber se tem ou não HPV não é tão importante. O importante é fazer o exame de prevenção periodicamente. A melhor maneira de se combater o vírus do HPV é através das medidas de prevenção. O uso de preservativo durante as relações sexuais, a limitação do número de parceiros sexuais é uma medida importante e principalmente fazer os exames de rotina periodicamente, porque só assim nós conseguiremos diagnosticar possíveis lesões, que podem ser lesões pequenas, brandas, mas também possíveis lesões que possam, num futuro, chegar a desenvolver o câncer do colo uterino. Nós voltamos ao programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje entrevistando o padre Túlio Gambarato, capelão aqui do Hospital do Câncer de Barretos e também uma pessoa que agora está fazendo faculdade de psicologia. A gente terminou falando isso. Como é que... Você já está no quarto ano? Quarto ano. Já está quase terminando a Sim. faculdade. Como é que isso, estudar a mente humana, interferiu hoje na sua função de padre? Sim. Olha, quando eu me formei sacerdote, quando eu me ordenei, eu comecei a fazer atendimentos de orientação espiritual. Tem na teologia tem um pouquinho de psicologia, não tem? Muitos acreditam que tem, mas não tem. Não tem? Não. E aí, quando eu me deparei, eu me senti assim um pouco cru, sabe? Assim, eu não tinha condição de atender, porque eu percebia que aquelas pessoas não estavam trazendo para mim um problema na questão da fé, algum problema espiritual, mas ela trazia muitos problemas emocionais. E eu, assim, me sentia de mãos atadas porque eu não sabia lidar com aquilo, como orientar, como ajudar. E foi brotando dentro de mim esse desejo, né, de me formar, né, ter um conhecimento maior para poder ajudar mais. Até separar as coisas, dizer, ó, isso aqui não é só a fé que vai resolver, Sim. né? E a maioria das pessoas trazem problemas de ordem emocional. E muitas delas trazem para o padre resolver o que eu tenho que fazer. E na psicologia a gente tem toda uma formação de que a gente não vai dar uma resposta, mas a gente vai mostrar para ela caminhos, abrir um leque de opções onde ela vai escolher, ela vai tomar a decisão. E às vezes ela está com uma visão muito fechada no problema, abre o leque, vamos ver, tem algo além disso, tem uma luz no fim do túnel. Então assim, isso foi muito importante para mim. Está te ajudando. Muito. E eu digo que assim, até para o trabalho no hospital, eu vou tomar um pouco d'água. Eu imagino que dentro do hospital, então, esse trabalho seja fundamental, né? Porque você está lidando também com as famílias. Sim, quando eu estava no segundo ano de psicologia, eu fiz a disciplina psico-oncologia, que é a psicologia voltada para os doentes, pacientes com câncer. Então a gente trabalhou, estudamos a psicologia com a criança, a psicologia com o adulto e a psicologia do idoso com câncer. E para mim foi assim, muito gratificante, porque, não sei se é porque eu conhecia toda a história do Hospital do Câncer de Barretos, não sei, mas aquilo foi assim, fazendo eu até me apaixonar mais. E nem sonhava em vir. Nem imaginava. Mas assim, dentro do meu coração eu pensava, nossa, se eu estivesse trabalhando lá, eu poderia fazer isso. Se eu estivesse trabalhando lá, eu poderia fazer aquilo. Olha, isso daqui dá para ser feito. Você acredita que Deus te ouviu? Olha, eu não sei, os planos de Deus, ele sempre foi maravilhoso comigo, sempre cuidou muito bem de mim, né? E eu acho que, na verdade, ele até me preparou para isso, né? Sabendo que se estava nos planos dele, né, eu estar aqui, eu acho que, de um certo modo, ele me preparou melhor para estar aqui. Agora, Túlio, a gente estava falando do sim, que o padre tem que dizer que é Sim. diariamente. De vez em quando os desafios crescem. Sim. E o sim é um sim maior. Você recentemente disse o sim para vir para o hospital e disse um outro sim também, bem grandão,
que foi o sim para a mídia. Nossa. Não é fácil. A gente sabe que tirar o padre de cima de um altar de dentro de uma igreja e colocar na frente das câmeras, não para dar entrevista, mas para ser apresentador, não deve ter sido um desafio fácil. Você está com um programa na Rede Vida, junto com o Padre Fernando, que é um programa liderado pelo mentor do Hospital de Câncer de Barretos hoje, que é o Henrique Prata, né? Foi o pai dele, evidentemente, o fundador, mas hoje o líder diretor, dessa estrutura sim. toda é o Henrique Prata. E ele resolveu te expor na mídia aí, nacional. A gente está falando de Rede Vida de televisão. Como é que está sendo esse desafio do programa na sua vida? Olha, ainda muitas pessoas falavam assim, perguntavam, nossa, vai ser uma missão difícil trabalhar no hospital. E eu pensava, trabalhar no hospital para mim não vai ser uma missão difícil, mas apresentar esse programa vai ser um desafio, né? Até falei que eu estou perdendo muito dos meus cabelos ainda, porque é difícil, né? Mas eu digo que é mais uma questão emocional, porque até quando nas gravações foi muito tranquilo, mas antes, até eu aceitar, até eu digerir isso dentro de mim, eu sofri bastante, né? Eu falava, eu pensava como fugir dessa proposta, né? Até conversava com alguns padres, amigos, e eles, assim, deixavam claro, olha, é porque você está procurando a zona de conforto, né? A zona de conforto é você ali no presbitério, é você ali... Aqui é um projeto maior que Deus está colocando no seu caminho. E eu falava, mas essa zona de conforto está tão boa, né? Partir para o novo é muito difícil, ainda mais a gente sabe que a mídia, a gente se expõe. E eu nunca me senti preparado para isso. Mas aí você já gravou alguns programas, eles já estão no ar. Sim. O sofrimento passou? Passou, Não, diminuiu. não doeu tanto, né? Não. Eu acho que foi mais assim, interno mesmo. E graças a Deus, a equipe, né, do programa é uma equipe muito boa, uma equipe que dá um retorno muito bom, sempre assim nos orientando. Porque eu falei, lá o Henrique Prata, de televisão, ele já está cansado. Né? O Padre Fernando Tadeu também, ele tem um programa dele na Rede Vida. E ali eu era... O estreante é você, né? O cruzinho, né? O menininho. E assim eu me sentia no Mas começo. eu acho que assim, aí dando uma opinião, né? Nem fazendo uma pergunta, mas dando uma opinião. O nome do programa é Acima de Tudo, o Amor. O programa tem essa missão Sim. de levar o trabalho, que é a filosofia, principalmente, do trabalho que é feito no Hospital de Câncer, para que outros hospitais, outras pessoas que trabalhem com acolhida de alguma maneira, tenham esse exemplo de que dá certo, né? Acima de tudo, o amor. Então, tá fácil. Tá dentro do teu ritmo de vida, tá dentro do teu ritmo, da tua filosofia de vida, Sim, né? não muda. E é o que eu até disse no programa, falei, olha, vocês às vezes estão se perguntando, por que tem 2 padres aqui? E ali eu deixava claro, essa obra também é uma obra de Deus. Uma obra do tamanho que é essa obra do Hospital do Câncer, não tem como ser somente uma obra de homens, mas assim, de Deus que inspira pessoas para se comprometerem com ela. Então assim, daí está o sentido do padre no programa, daí está o sentido de estar tanto eu como o Padre Fernando. Não foge, né? Eu não estou lá falando de mecânica, né? Mas eu falo que a maior dificuldade mesmo assim é olhar para a câmera, né? A técnica. Que se aprende. E que na verdade chegamos até a fazer um cursinho, né? O técnico, ele chama Juliano, de São José do Rio Preto, da Globo. Ele disse, padre, não se esqueça, o senhor foi convidado para participar, para, né, trabalhar nesse programa, porque o senhor é padre, não porque o senhor é jornalista. Não porque é artista. Não, o senhor é padre. Então, a sua função ali é como padre. Isso me trouxe uma segurança tão grande que eu falei, é verdade. Né? Eu não posso ter toda uma técnica, porque eu não estudei, não tenho formação. Né? É lógico que a gente vai aprendendo agora aos poucos. Né? O programa, ele é uma experiência de vida para você, mas ele é, acima de tudo, um canal para que o trabalho, para que a filosofia do amor seja espalhada. Sim. Basicamente é isso. Como é que está sendo, Will? Como é que estão sendo os bastidores? Olha, tá muito gostoso. O programa ele vai apresentar a história desse hospital,
o Hospital do Amor, o Hospital de Câncer de Barretos. Um hospital que muitas pessoas, às vezes, só ouviram falar, ou não conhece profundamente, vê essa obra imensa, mas não sabe como começou. Né? Então, o Henrique, né, ele escreveu toda essa história no livro Acima de Tudo Amor, que é um livro belíssimo, é um livro inspirador e tem inspirado muitas pessoas, né? Muitos outros pecuaristas de outros estados estão assim assumindo hospitais em falência para salvar, né? Acreditando que eles também podem fazer isso. E então esse programa vai ser um trabalho de gestão, onde vai ser oferecido as técnicas, tudo como acontece a gestão aqui no Hospital do Câncer e juntamente com isso a história do hospital, como surgiu, como que foi esse desenrolar de um hospitalzinho pequenininho lá na 20, né, para se tornar esse hospital tão grande como não só em Barretos, a gente sabe que tem o Hospital de Jales, tem Hoje é o uma Porto potência. Velho, outro A gente hospital. diz o seguinte, muita gente que está em casa, às vezes tem a sua fé, trabalha do seu jeito, mas não acredita, por exemplo, que milagres ainda aconteçam. Quem não acredita em milagre vem trabalhar um dia no Hospital de Câncer. Né? Que vai entender que milagre acontece aqui o tempo todo. Sim. É uma coisa impressionante a cadeia de milagres, de não ter absolutamente nada na conta num dia, no outro dia ter um compromisso enorme e o dinheiro brotar de um dia para o outro do nada. De uma pessoa que estava lá e assistiu um programa e ouviu falar e viu o show da Xuxa e viu o show da Ivete Sangalo e do absolutamente nada essas coisas acontecem aqui, né? Ainda estava um testemunho que eu ouvi esses dias, até coloquei no programa, né, que tinha acabado o feijão. Então precisava começar uma campanha do feijão. Olha, então para as pessoas que pedem feijão, porque não tem feijão, os outros alimentos nós temos. E naquele dia liga um pecuarista, um agricultor falando, olha, eu estou mandando para aí 20 toneladas de feijão. Assim, ele não sabia, ninguém sabia, ia começar uma campanha. Não tinha começado a campanha. Tem, então é um milagre de Deus, é o Deus que está cuidando, Deus está cuidando dessa obra. E isso reforça a fé de quem trabalha aqui, né? Sim. Facilita o trabalho até do padre. Nossa, muito bom. Na verdade, eu digo que a pessoa quando está enferma, ela já tem uma abertura maior para Deus, né? E quem trabalha com a enfermidade, quem trabalha, principalmente nesse hospital, lógico, eu sei que muitos às vezes têm os seus momentos de estresse, as dificuldades, como qualquer outra empresa. E muitos aqui às vezes não podem nem externalizar isso, porque ele tem que sempre ter aquele sorriso para com o paciente, aquele cuidado. Mas até essas pessoas elas conseguem fazer essa experiência desse Deus que está cuidando, desse Deus que faz milagres mesmo na nossa vida, né? Pois é, nós poderíamos continuar conversando, mas nós não podemos, porque nosso tempo já estourou, Já? inclusive, né? Esse Deus que faz milagre ainda não está multiplicando nosso tempo tanto Não. assim, apesar de eu ter feito o milagre de você ser agora da televisão. Eu queria agradecer a tua presença. Meus limites, né? Agradeço muito a tua presença, tá? Muito obrigada, as portas estão abertas, a hora que você quiser voltar. Tá bom? A gente já passou aí nos caracteres o programa, horário, tudo porque a gente esqueceu de falar, mas a gente volta, acompanhe pelo hcancerbarretos.com.br e acompanhe nosso programa também pela TV Barretos. A gente volta no próximo programa, até lá. Entendeu, né? Quando a gente estiver falando, eu não sabia que dia que o programa passava, aí pô o GC, né? Acima de Tudo Amor, às quartas. Então, sabia. Mas eu não falei, né? Não, mas eles estão com o GC, eu falei agora no final. Inclusive, pros... Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. E nós temos hoje como convidada a Fernanda de Paula Cury. Ela que está fazendo o seu mestrado aqui no Hospital de Câncer de Barretos, com um tema bastante interessante que é o glioblastoma. Olá, Fernanda, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade de poder explicar um pouquinho sobre o meu projeto de mestrado. Bem, Fernanda, eu sei que você está fazendo um estudo interessante de um tema de um tumor chamado glioblastoma. O que é isso, Fernanda? O glioblastoma é um tumor cerebral. É o mais comum entre
em adultos e sendo mais agressivo. Por isso a importância de estudar esses tumores. E o que você pretende encontrar no seu estudo, nesse estudo com glioblastoma, os pacientes que têm glioblastoma? O que você quer estudar exatamente? Bom, nós vamos avaliar a expressão de 2 isoformas de um gene. O que são essas isoformas? Elas são caracterizadas pela presença ou ausência de 12 nucleotídeos nessa proteína. Então, a gente quer ver qual é o papel funcional dessas isoformas e se elas respondem de forma diferente nesses tumores. Na resposta às terapias alvo que nós vamos utilizar. Então você quer saber especificamente em relação a uma proteína que está no tumor. Isso, exatamente. E aí, essa proteína, qual é a função dela no tumor? Vocês já conhecem, vocês já sabem? Existem poucos trabalhos falando dessa proteína e são trabalhos estudando em outros tipos tumorais, como leucemia, por exemplo. Mas em glioblastoma ainda não existem trabalhos falando sobre essa proteína. E o que já se encontrou nos outros trabalhos a respeito dessa proteína? Como é que ela chama essa proteína? Essa proteína é a proteína KIT e as isoformas são as isoformas GNNK, que pode ser positiva ou negativa. Em outros trabalhos, como de leucemia, encontrou-se que a GNNK negativa, que é uma forma dessa proteína, ela responde melhor aos tratamentos com esses quimioterápicos. Bem, então quer dizer que você quer estudar esta proteína no tumor e dependendo do tipo de proteína você vai ter uma resposta ao tratamento. É isso que você quer ver no glioblastoma? Isso, exatamente. Dependendo da isoforma, elas podem responder de forma diferente a esses quimioterápicos. E que fase do seu estudo você está agora, Fernanda? Está para acabar, está começando, está finalizando? Quando é que a gente vai ter resultados do seu estudo? Bom, eu iniciei em janeiro desse ano, então eu tenho um prazo de 2 anos para terminar meu mestrado e estamos no início ainda de alguns ensaios celulares. Ok, Fernando, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, é o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.